Bom dia a todas, bom dia a todos. Senhora Presidente, deputada Augusta, demais deputados e deputadas, aos trabalhadores aqui da casa, militantes aqui que se encontram também nas galerias. Eu queria ocupar o tempo, em nome do nosso mandato, o mandato do PSOL, o mandato da Frente Esquerda, para mais uma vez tratarmos de um tema que ele não é só urgente no estado do Ceará, mas em todo o planeta. Agora, recentemente, por ocasião, inclusive, da entrega do prêmio cinematográfico, houve um pronunciamento de um dos ganhadores, o ator Leonardo DiCaprio, sobre mudança climática. As pessoas em casa, elas podem ter se perguntado qual é a relevância desse tema para eu que moro aqui no Ceará, no semiárido, no interior do Ceará. Eu queria dizer que não há, talvez, nada mais relevante e cuja relação entre o local e o global esteja tão facilmente perceptível, tão facilmente comprovável como as mudanças climáticas, como o aquecimento global. O século XX, o capitalismo do século XX, sem dúvida alguma, baseou-se num binômio: indústria petrolífera, combustíveis fósseis e automatização, motorização individual. Formaram-se grandes corporações, as corporações da indústria do petróleo, as corporações da indústria de bens de consumo, de automóveis. Por causa disso, sim possível, deputado. Por causa disso, a humanidade passou a produzir, por intermédio de queima de combustíveis fósseis, uma grande quantidade de gases do efeito estufa. Aqueceu-se a atmosfera. A atmosfera, portanto, para nós que estamos aqui no Ceará, para quem está no Japão, para quem está nos Estados Unidos. É por isso que no final do século XX passam a acontecer eventos extremos, mais secas em uns pedaços do planeta, mais enchentes de outros pedaços do planeta. Como diz nosso sempre pedagógico e didático professor Alexandre Costa, que é cientista, professor físico da UES, uma atmosfera mais aquecida é como se fosse um balde maior. Demora mais tempo para encher, mas quando vira, a enchente ela também é maior. Portanto, é por isso que os estados, os países no mundo inteiro são pressionados para adotarem uma transição energética, um outro modelo de produção e consumo, não baseado nessa lógica capitalista de consumo e produção infinitos e de produção a partir da queima de combustíveis fósseis. Agora, em casa, quem está aí no interior deve estar perguntando, e o Ceará com isso? Tem tudo a ver. Nós estamos entrando no 5º ano de estiagem. Há várias expressões que esta estiagem, determinantes, que nos informam que essa estiagem, ela já é resultante do aquecimento global. Mais que isso, a elevação do nível do mar, que já se percebe em várias partes do planeta, inclusive no Brasil, as enchentes, as tormentas rápidas, chuvas torrenciais em curto espaço de tempo. Pois bem, a pessoa diz, e nós? Aqui, no Brasil, 2 fatos nos causam imensa tristeza. Primeiro,
O governo Dilma, ele, na prática, renunciou ao monopólio do petróleo. Já antes o governo Fernando Henrique e também governos Lula e Dilma. É importante o monopólio estatal do petróleo até para dizer que onde o petróleo tem que ficar. Se nós quisermos uma transição energética, é preciso que o monopólio seja estatal, para que nós não fiquemos na mão, deputado Roberto Mesquita, das 7 grandes corporações petrolíferas do mundo. Se nós quisermos energia renovável, é importante que o Estado tenha mais força do que as 7 grandes corporações petrolíferas. Portanto, nós perdemos, na semana passada, mais poder do Estado em relação às corporações petrolíferas. Agora, o que me causa espanto, de fato, sem dúvida alguma, é o Ceará. O nosso Ceará, que tem 93% do seu território no semiárido. O nosso Ceará, que vergonhosamente aprovou redução da tarifa de água para uma termoelétrica movida a carvão, que hoje despeja 6 milhões de toneladas de gases do efeito estufa na atmosfera, que consome quase 1.000 litros de água por segundo, deputado Renato movida a carvão mineral. Quando possível, deputada Silvana, no final do pronunciamento de Vossa Excelência. Pois vejam só, deputadas, deputados, isso já seria sinal de imensa vergonha. Nós deveríamos dar a prova ao Brasil da transição energética, de migrar rapidamente para energias renováveis. Veja, nós somos o estado do sol e do vento. Não era para queimar carvão mineral, que é explorado lá na Colômbia ou em Moçambique, aqui no Ceará. Ou, agora, isso que o governador Camilo pretende fazer. O governador Camilo enviou uma mensagem, a mensagem 7953, deputados, reduzindo o ICMS de gás natural para uma nova termoelétrica, redução de 58%. Eu vou repetir isso bem devagar. Veja, nesse cenário todo de mudança climática, temas, inclusive, internacionais, gente de grandes figuras públicas falando da mudança climática, da necessidade de, inclusive, não votar em presidentes que estejam vinculados às companhias petrolíferas, aqui no Ceará, um estado do semiárido, castigado por estiagens, por escassez hídrica, você já tem uma termoelétrica movida a carvão mineral que gasta 1.000 litros de água por segundo e despeja 6 milhões de toneladas de gases por ano. Então, vai haver uma siderúrgica movida a carvão mineral, portanto, também com grande capacidade poluidora e também consumindo muita água. Pois, pasmem, deputados, a mensagem 7953 do governador Camilo Santana, ela reduz o ICMS de gás, que é um combustível fóssil, para novas termoelétricas. Isso é tiro no pé. Isso é contramão da história. Reduzir ICMS para combustíveis fósseis. Aí a mensagem equivocadamente diz, eu não sei quem assessorou Sua Excelência, o governador, me permita aqui a franqueza, mas está equivocada. Basta que 3% do gás natural, que é metano, vazem para que o dano à atmosfera seja o mesmo que uma usina de carvão mineral. Veja, termoelétrica é gastar água e combustível fóssil para a produção de energia elétrica. Repito, isso no estado que tem 93% do seu território no semiárido, no 5º ano de estiagem, com o Castanhão abaixo de 10%, com uma grande demanda, portanto, de transição de energia, o governador Camilo Santana vai na contramão da história. Isso está errado. Nós não podemos aprovar isso aqui. Isso aqui não pode. Nós estamos... Vossa Excelência permite uma parte? Claro, nós estamos sendo irresponsáveis com as atuais e futuras gerações. Com as gerações que hoje já sofrem com a estiagem, mas que no futuro sofrerão ainda mais. Portanto, eu estou aqui, sobretudo, reverberando um manifesto do Fórum Ceará no Clima. Mais termoelétricas, nós não precisamos, nós não queremos e nós não podemos. Nós não precisamos, porque existem fontes renováveis. Nós não queremos, porque é necessário que a população compreenda que
essa matriz energética é uma matriz energética do passado. Ela colocou o mundo numa encruzilhada climática, ambiental e social, porque os primeiros que sofrem com as mudanças climáticas são os mais pobres, por causa da injustiça ambiental e do racismo ambiental, e, sobretudo, nós não podemos. Sabe por quê? Porque é irresponsável do ponto de vista ético e ambiental, e é irresponsável porque nós assinamos um protocolo internacional pela redução dos gases do efeito estufa. Os senhores sabiam que o estado do Ceará já é o segundo estado em emissão de gases do efeito estufa associados à produção de energia elétrica? Perde apenas para o Rio de Janeiro. Isso é uma vergonha. Isto é uma vergonha. Um estado deste tamanho ser o segundo pior estado em emissão de gases do efeito estufa. As pessoas podem achar que isso é muito abstrato. Não é abstrato, é o contrário, isso é concreto. Porque isso causa seca, e seca causa fome, causa injustiça, causa morte. Portanto, é necessário nós nos rebelarmos. Governador Camilo Santana, não é possível, em pleno século XXI, que a Assembleia Legislativa cometa outro erro, porque foi um erro aprovar aquela lei, reduzindo a tarifa da água para a termoelétrica do PECEM. Isso aqui seria um outro erro. Tramita nessa casa um projeto de indicação de nossa autoria para revogar aquela tarifa, revogar aquela redução de tarifa. Eu já anuncio, se essa mensagem tramitar, eu votarei contra, não em nosso nome e não com o nosso voto. Deputado Heitor Ferrer. Deputado Renato, além do teu específico da mensagem, que Vossa Excelência já aborda, eu tinha pego justamente do Departamento Legislativo, sobre a leitura que eu tinha ouvido, desde quando eu me entendo por gente que se faz discussão do aquecimento global, que o mundo todo conhece quais são os mecanismos geradores para o efeito estufa, e é dito agora pela ciência, e Vossa Excelência é um dos estudiosos nesse segmento, que com o efeito estufa, com o aquecimento global, nós teremos mais chuvas no hemisfério norte e menos chuva no hemisfério sul, principalmente nas áreas onde já tem a escassez de chuva. Sem dúvida. Portanto, nós já estamos no 5º ano de seca no estado do Ceará. Aí, deputado Renato, eu me pergunto e pergunto aos que estão nos ouvindo, que autoridade temos nós de nos sentarmos em qualquer mesa sobre redução dos gases do efeito estufa, nós cearenses e nós brasileiros, para pedir que o mundo diminua a emissão de gases? Porque se nós não damos o exemplo. Se nós, que somos vitimados pela política mundial de um modo geral, pela produção de gases, de CO2, que influenciam diretamente no aquecimento global, e nós somos vitimados por isto, como temos autoridade de pedir ao mundo que não produz esses gases, se nós produzimos e somos o segundo do Brasil? Portanto, eu quero me acostar a Vossa Excelência parabenizando pelo pronunciamento. Que agradeço. Deputado Zoro Silvano, deputado Eli. Deputado Renato Rosendo, serei bem breve, até para poder ouvir o deputado Eli. Eu quero apenas não, sem dúvida, eu tenho me muito prazer em ouvir associar ao pronunciamento de Vossa Excelência e fazer aqui, eu como presidente da Comissão de Meio Ambiente, aconselho, e já hoje telefonei para o ladeada do meu professor e quase assessor, orientador, assessor voluntário, Alexandre Costa, que eu acredito e entendo que os ambientalistas têm cada vez mais de reconhecer, professor, o seu trabalho como um articulador literalmente político a favor do mundo. Eu não acredito que nenhum deputado aqui tenha coragem de votar uma mensagem que vem completamente na contramão do mundo todo. Eu solicitei e já consegui, quero parabenizar o líder do governo, o deputado Evandro Leitão, que prontamente disse para mim e para o professor Alexandre Costa: deputado, não se preocupe, que essa matéria não tramitará sem antes passar por uma audiência pública na Comissão do Meio Ambiente que a senhora preside. Quero agradecer publicamente tanto ao professor Alexandre Costa como ao líder do governo,
que é muito sério, o deputado Evandro Leitão, que já me tranquilizou quanto a isso. Eu entendo que essa casa e o governo do Estado jamais, nesse momento, poderá passar, deputado Renato Rosendo, um constrangimento desse tamanho. Isso. Um constrangimento que iria envergonhar essa Casa Legislativa. Então, eu já anuncio o meu voto, se ela tramitar, que eu acredito que nem vai tramitar, contra essa matéria e a favor, não só dos ambientalistas, eles aqui funcionam como conselheiros. Eu voto a favor do mundo. Eu voto pelos meus filhos e pelos meus netos. Muito obrigado, deputado Renato Rosendo. Eu lhe agradeço, passo a palavra ao deputado Eli e logo na sequência o deputado Roberto. Deputado Rosendo, eu não entendo muito sobre essa matéria, não é? Mas, a princípio, eu vejo que essa emenda substitutiva do governo do Estado, acho que ela vem na contramão do progresso. Ela atropela aquilo que nós queremos. Isso vai causar uma poluição, isso é extremamente nocivo às pessoas, A saúde. isso provoca o câncer, provoca mal-estar. E o que mais me chama a atenção é que hoje, um projeto que foi aprovado por esta casa, com meu voto contrário, começa a vigorar hoje, que é o aumento do ICMS para a gasolina. Aí vem, provavelmente, o secretário da Fazenda, ou não sei se o secretário da Ciência e Tecnologia, pedindo a isenção do ICMS na faixa de 58%, Redução de 58%. para instalar uma porcaria. Uma usina termoelétrica. Para instalar uma porcaria nos moldes que ela será instalada, Isso. da forma como ela vai funcionar. Combustível do passado. Então, nós não podemos aceitar de maneira nenhuma isso. Preciso consultar o secretário, nós precisamos fazer... Olha, a deputada Silvana foi feliz demais. Vamos mobilizar uma audiência pública e colocar para discutir as pessoas que entendem, os cientistas, a população que vai ser atingida por essa aberração, e eu já deixo aqui o meu registro com relação a esse fato. Obrigado, deputado Eli. Eu aqui agradeço a Vossa Excelência. Deputado Roberto. Deputado, eu gostaria de fazer coro ao seu pronunciamento no que se refere à redução do ICMS para melhorar a vida das termoelétricas. E o mais estranho, que esse tratamento tributário, que é uma emenda substitutiva daí, deputada Silvana, seja vigilante, senão não vai haver audiência pública. Talvez venha acompanhado de um pedido de urgência. Então, temos que ficar atentos. Isso aqui é como algum compromisso assumido, porque são para os leilões, destinados às usinas vencedoras do leilão de energia do período de janeiro de 16 a dezembro de 18. Então, aqueles leilões que ainda essas usinas irão participar, já contam com o beneplácito do Estado, porque esse gás natural, ele está sendo equiparado a produto da cesta básica. Ele virá com 7%, com a redução de 58,25%. É a cesta básica para a termoelétrica. É a cesta básica para a termoelétrica. Daí, lhe parabenizar e... Muito obrigado. Dizer, deputado, que nessa parte lhe abraço e me somo. Com relação à Petrobras, eu acho que o governo acertou. Acho que o governo acertou. Não é a questão do monopólio, é a questão do investimento. A Petrobras não tem como investir, o pré-sal é a realidade. Sei que Vossa Excelência está certo do ponto de vista da utopia. Seria bom demais, mas nós não podemos fechar os investimentos num mundo globalizado que permitam que haja a exploração do pré-sal. Do jeito que nós estamos enterrando a possibilidade de crescer nesse segmento. Obrigado, deputado. Deputado Roberto, veja, a transição energética, ela não pode ser uma utopia. Ela é uma necessidade, uma urgência. Ou nós mudamos o jeito de produzir deste planeta, ou todos nós padeceremos. É por isso que eu me assumo ecossocialista. Porque o sistema capitalista, baseado no hiperprodutivismo, na queima de combustíveis fósseis, levou o planeta a uma encruzilhada. Estamos todos nós nessa encruzilhada. Estamos todos nós. Independentemente dos nossos pensamentos, valores, vai faltar água, é para todo mundo. Começando, obviamente, pelas comunidades mais pobres, porque, como eu falei,
a injustiça ambiental é uma realidade. Mas, respeitando e agradecendo, inclusive, o tempo e a paciência da deputada Augusta, que ora preside a sessão, eu queria finalizar com três afirmações. Eu queria fazer aqui o meu elogio e a defesa dos cientistas e da ciência do clima. Num mundo de obscurantismos, é muito importante que a ciência esteja a permitir esse debate aqui. Portanto, os cientistas que estão na FUNSEMI, que têm que ser valorizados, ou que estão nas universidades públicas, também, que merecem muito ser valorizados, hoje são fundamentais. Segundo, é fundamental que a agenda econômica do Ceará não seja uma agenda do passado. Queimar combustível fóssil, isso é coisa do século XIX. Gastar água, isso é coisa do século XIX. Portanto, queria dizer mais uma vez, vamos todos em uníssono recusar essa agenda do passado. Nós não queremos, nós não podemos ter mais termoelétricas, sobretudo com incentivo governamental. Muito obrigado.